Opa, fala investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Abud, eu sou gestor de investimentos. E aqui a gente faz o conteúdo que é direcionado aos nossos investidores e a gente disponibiliza aqui no YouTube para quem mais agregar valor. Hoje a gente vai falar de gestão eficiente. Como sempre, eu estou aqui com o Tiagão, meu co-host. Fala aí, Tiagão. Fala aí, Marcelo, beleza? Vamos lá, assunto bom hoje, hein? Assunto que causa aí um pouco de curiosidade, talvez, do pessoal, Tiagão. O que é gestão eficiente, né? Já vou introduzir aqui um pouco, Tiagão, porque gestão eficiente é um conceito, né? Obviamente que não é muito usado no mercado, então a gente está trazendo esse conceito no mercado de investimentos, até para explicar um pouco melhor, né, de como você ser eficiente fazendo a gestão e assim passar para frente o conhecimento que a gente leva aí do nosso serviço, né, e que a gente aplica no nosso serviço para os nossos clientes, tá? Alguma dúvida aí, Tiagão? Eu acho que é legal essa questão, né, Marcelo? Porque quando a gente fala de eficiência, né, cara, a gente pensa em várias coisas, né? Vários. É até um pouco abrangente, apesar de ser algo fundamental, né? A gente deveria, em tudo na nossa vida, buscar ser mais eficiente, né? Uhum. Mas eu acho que talvez nessa questão de investimento, né, a gente precisa também pontuar quais são esses pilares, né, que precisam ser eficientes, o que que realmente isso pode, a gente pode ajudar, né, os nossos investidores a serem mais eficientes, né, nos seus investimentos, né? Vamos lá, Tiagão. Como eu já disse, é um conceito que a gente está trazendo aí para o mundo dos investimentos, né? Gestão eficiente. E eu separei aqui, né, 5 pilares, no caso, para a gente abordar, ou que suportam, né, esse conceito da gestão eficiente, tá? São eles: planejamento diagnóstico eficiente, tá, do perfil do investidor. É, Vou listar eles aqui, depois a gente volta, tá, Tiagão? Sim, sim. Eficiência operacional, diversificação eficiente, eficiência tributária e ativos eficientes, tá? Então, acho que esses são os 5 pilares aí que suportam esse conceito aí que a gente está trazendo. Começar do começo? Vamos lá, Diagnóstico? o perfil, né? É. Então, assim, Tiagão, até qual que é a dúvida do pessoal? Nossa, o que é perfil de investidor? Será que meu perfil que ele está falando é aquele que sai lá na corretora, que sai do formulário, né, de suitability, que chama, aquele formulário que a gente tem que responder quando a gente abre uma conta. Esse é um perfil, tá? Obviamente, todas as corretoras aí tentam fazer com que esse perfil, essa leitura, ela seja mais eficiente possível, mas a gente ainda não conseguiu ter um algoritmo que consiga, né, fazer um mapeamento tão eficiente assim, como uma outra pessoa, né, na verdade, um gestor, no caso, ou um consultor fazendo a leitura desse perfil, né, porque ele consegue ali, em uma entrevista ou em diversas entrevistas, usa também esses formulários, ele consegue trazer mais informações, tá? Eu acho que também a empatia aí, né, nessa etapa, Tiagão, ela é muito importante para sentir ali as dores do cliente realmente, os objetivos, né? E investir ali fazer esse planejamento como se fosse para nós mesmos, tá? Então, de novo, isso que a gente fala de uma leitura eficiente de perfil. Um perfil ele nunca pode ser tomar mais risco do que o cliente quer tomar ou pode tomar, né? E de maneira eficiente, para aumentar essa eficiência ainda, quando a pessoa não investe, Tiagão, ou está acostumado com os investimentos mais conservadores ali, a gente sempre, né, para não errar, né, e para ser mais eficiente, a gente vai falar bastante essa palavra, mas a gente faz a tomada de risco gradualmente, tá? Até a gente conseguir ter, de fato, entender qual que é o perfil daquele investidor, né, que tá saindo de
de investimentos conservadores, talvez ele até tenha disposição e capacidade de tomar mais risco, mas para não causar grandes danos, né, a gente aborda dessa maneira. Eu acho legal essa forma de olhar, né, pro perfil do investidor, porque, cara, eu acredito que, assim, eu penso muito assim, né, quando se fala de perfil, a gente, cara, não é um negócio simples, né, de você identificar o perfil de alguém, né? Então, eu sempre penso assim, de quando você conhece alguém, não é ali nos 2, 3 minutos que você vai ter um conhecimento amplo daquela pessoa, né? Você acaba conhecendo a pessoa em relacionamento, né? Então, por Uhum. isso que é importante a gente pensar, né, nessa eficiência, né, do perfil, né, fazer essa gestão, tudo mais, que é estabelecer relacionamento, né, e no relacionamento você realmente aí vai desvendando, né, esse perfil, né, do investidor, né, quais são os seus sonhos, né, as suas metas, seus objetivos, seus medos, né, isso tudo faz parte, né, e aí entra o papel aí primordial, né, do gestor de interpretar tudo isso, não só um formulário, né? Mas é todo um relacionamento, né? Toda uma história para montar aí o melhor portfólio, né? Tiagão, cara, você foi cirúrgico. Sim, e é de fato um aprendizado, tá? Porque a gente vai se desenvolvendo, a gente vai. Qualquer pessoa vai aprendendo mais sobre ela, né? Então, conforme o tempo passa, mais a gente vai aprendendo, ele vai se descobrindo mais dentro dos investimentos, né? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Até finalizando esse pilar aqui, o recado que fica é que todo mundo chega e fala assim: Marcelo, eu quero ganhar dinheiro, né? O máximo possível, mas o máximo possível tem que ser dentro do que ela aguenta, tá? De volatilidade, né? Então, eu acho que esse é o único ponto em comum aí entre todos os investidores, viu, Tiagão? Todos os perfis eles querem ganhar dinheiro, né? Com Daí alguns certeza. querem mais proteção, outros querem mais risco, mas o ponto comum aí de convergência é que todos querem rentabilidade, né? No final das contas é o que todos buscam. Isso aí. O próximo pilar aí que você colocou foi a questão da gestão, né? Eficiência operacional, né? Sim. Cara, aqui assim, é até bem estranho, né, Tiagão? E eu acho que aqui é onde o gestor agrega mais valor pro investidor, tá? Porque eficiência operacional a gente tem algumas coisas. A gente tem a questão das taxas, né? A gente ser operacionalmente eficiente em termos de taxas, a gente não fazer movimentos desnecessários. A gente não sempre buscar a melhor taxa para o cliente, sempre buscar o melhor custo. Eu acho que isso é a prerrogativa que a gente tem aqui nesse pilar, tá? E uma outra parte desse pilar, assim, uma outra metade, eu acho que é o tempo. Né? Não pode ser um processo doloroso e oneroso de tempo, tá? Nem para o gestor, nem para o investidor, tá? Então, assim, e eu acho que é aí que o gestor agrega valor, né? Porque ele com ferramentas ali de gestão que ajudam ele a racionalizar a tomada de decisão, né? E ter maior disciplina também. Né? Então, a questão da disciplina, ela poupa seu tempo também, tá? Porque você se mexe menos. Então, acho que é um pouco dessa questão operacional é isso, cara. É taxa, tempo. E eu acho que o desgaste, quando eu falo disciplina, né? Eu falo que pode te desgastar também mentalmente, né? Então, sei lá, são algumas coisas aí que são que podem custar caro, né? Vamos dizer assim, tá? Tempo, dinheiro e. Eu acho que isso daí são coisas importantíssimas, né? Porque Uhum, se você coloca, né, o custo, né, uma má operacionalização, vamos dizer assim, do custo, né, de uhum, investimento, você coloca isso em cima do tempo, isso vai ter um peso, né, bem relevante lá na frente, né? Então, com certeza. às vezes, hoje, a pessoa olha e fala assim, ah,
eu tô começando, né? Então tenho um patrimônio pequeno, isso é irrelevante, né? Mas quando você estende isso, né, numa linha de tempo aí, é algo que com certeza vai pesar lá na frente, né? Tiagão, todo mundo tem um amigo que tem uma planilha toda complicada aí para cuidar dos investimentos próprios, né, cara? Então, e para fazer o racional de onde ele investe, cada um tem, puxa daqui, puxa dali, cada hora é uma, talvez, para quem pega modelo da internet. Então, que a gente quer ser o quê? Objetivo, né? Então, a gente já tem o planejamento, temos aí o interesse alinhado com o cliente para não ter nenhum motivo, né, para tomar um caminho que não seja eficiente. E é isso. A gente consegue aí, então, acho que o maior benefício que a gente sempre fala, né, Thiago, é essa poupar tempo para o nosso investidor, né? Tirar ele dessas planilhas, tirar ele da tomada lenta de decisão que consome energia, enfim, que te tira a disciplina também, que faz você ter medo às vezes ou ficar muito eufórico com o mercado. Então é um pouco disso. Perfeito. Bom, a gente pode passar para o próximo aqui, próximo Sim. pilar, é o pilar da diversificação, né? Uhum. Acho que tá um pouco até ligado aí, né, nisso que você falou, né? Às vezes a gente acha que está diversificado, a gente segue aí dicas, né, dos gurus aí da internet, a dica daquele amigo, tal, tudo mais, mas essa, às vezes a gente não está tendo uma diversificação eficiente aí, né, Marcelo? Tiagão, tem até um cliente que está fechando com a gente agora esse ano. Ele falou assim para mim, né? Falou assim, Marcelão, eu comprei, consegui o café com Ferri lá, tal. Até fazendo uma referência, o Ferri, ele é muito inteligente, né? Mas ele tá operando ali o dinheiro dele, né? E daí se você seguir que, como é que era? Cogna é 30, tinha uns, né, uns bordão de mercado, né? Que caíram por terra. E ele falou que ele seguiu alguns aí, não deu muito certo, não. Então, acho que a primeira é isso, né? Você. Quem nunca, né, Tiagão, seguiu uma dicasinha, né? Eu já fiz bastante isso no começo também. Então, acho que é normal. Mas isso deixa sua carteira toda torta. E falando de diversificação, vai. Sendo mais objetivo aqui, que o nosso objetivo com os vídeos aqui é fechar em 20 minutos no máximo, né, Tiagão? Sim, sim. A diversificação, Tiagão, ela tem que ser eficiente. O que é uma diversificação eficiente? Você tem que, com a sua diversificação, conseguir reduzir ao máximo, tá? O risco não sistemático de mercado. Então, só passando rápido por isso, o que é o risco não sistemático? Tem o risco sistemático, que é o de toda a economia, né? O quanto a economia pode ir mal e quanto isso afeta a sua empresa. Esse é só um exemplo bem simples, tá? E um risco não sistemático é um risco, por exemplo, da tua empresa, que você está investido, pegar fogo, tá? Na planta industrial dela. Então, o risco que a gente consegue diversificar, Tiagão, que a gente tem que entender, é o risco não sistemático, tá? É esse risco que a gente reduz com a diversificação. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Se expondo a setores diferentes, a diferentes segmentos, setores da economia, se expondo geograficamente também de maneira geográfica, né? Se diversificando. Então, tem investimentos lá fora, nos Estados Unidos, na Europa. Se você for comprar imóveis, por exemplo, no Brasil, não concentrar esses imóveis numa mesma região, que você está exposto ali ao risco daquela região, enfim. Então, de alguma maneira, tá? Se diversificar, não ficar só no Brasil, não estar só atrelado ao DI, que a gente já viu o DI indo para 2% e não sabia nem quanto tempo isso ia ficar lá embaixo, tá? E qual o impacto que isso ia ter numa pessoa que só está exposta ao DI. E tomar cuidado também para não pulverizar a carteira, né? Eu acho que a gestão eficiente ela vai nesses dois lados, né? Nem deixar você concentrado, nem deixar você pulverizado
e ter uma carteira, tá? Com ativos eficientes, né? Que consiga fazer você aproveitar os ciclos de mercado, tá? Então, aproveitar as oportunidades. Às vezes, um ativo muito bom, ele fica subvalorizado por algum motivo, e enquanto isso, um DI da vida está ali te pagando altos rendimentos, né? E você consegue usar esse rendimento do DI para comprar esse ativo que está mais barato, e assim você vai remodelando sua carteira, né? Rebalanceando ela. Não, muito bom, Marcelo. A questão da diversificação, ela também é importantíssima aí, né? A gente às vezes tenta fazer por conta própria e acaba não sendo eficiente, né? Então, isso que é importante a gente pensar a questão da gestão eficiente aí, né? Sim. O próximo pilar aqui, né, também às vezes é negligenciado aí por muita gente, né? E não deveria ser, principalmente para quem mora no Brasil, né, quem Uhum. vive aqui, gasta em real, é a questão tributária, né, Marcelo? Então, você coloca aqui de uma gestão eficiente, né, na parte dos tributos, né? O que que seria isso daí, Marcelo? Tiagão, vou até citar aí a carteira que eu estou criando pública, né? Que é uma carteira que o objetivo dela é gerar renda ali e parte dessa renda ser isenta, né, de imposto de renda. Vou deixar aqui no card, aqui, estou até anotando o tempo aqui do vídeo, para deixar no card o link do outro vídeo que já vai ter saído, tá? Cara, eficiência tributária é você ter ali, tanto na parte do planejamento, né, na leitura de perfil, você fazer o diagnóstico correto, tá? Do quanto que você precisa ter de renda, que você precisa de fluxo de dividendos, buscar sempre que esse fluxo de renda seja isento de imposto de renda, moldar uma parte da carteira, se essa pessoa tem investimentos que ela vai só usar no longo prazo, né? Moldar uma parte dessa carteira para previdência, tá? Daí dentro da previdência, ver qual que é o espaço que essa pessoa tem para investir em PGBL, né? Que tem ali um benefício tributário, a própria eficiência tributária, né? Ela está dentro, a sucessão está aqui dentro, né, Tiagão? Então, é, ninguém quer pensar nessa fase da vida, né? Mas uma hora todo mundo tem que pensar em sucessão, e essa eficiência tributária ela tá também como que você vai transmitir aí os seus recursos, os seus ativos que você juntou a vida toda, né, para os seus entes queridos, né? Então, uh, eficiência tributária ela envolve bastante coisa, tá? Desde então da seleção dos ativos, de quanto você vai ter em cada ativo desse, até selecionar o quanto que você vai ter, então, numa previdência, qual o regime de resgate, né, que você vai ter, o regime de imposto de renda que você vai ter, se é regressivo, se é progressivo, enfim. A eficiência tributária tem bastante coisa para abordar, tá? Excelente. Acho que depois a gente pode se aprofundar mais, né, em cada pilar. Mas aí, Uhum. como esse vídeo aqui é um resumo aqui, né, de 5 pilares, o último, né, a questão da seleção de ativos, né, eficiência na seleção de ativos. Isso daí já não é um pouquinho daquilo que foi dito aí na diversificação, Marcelo, ou não? O que Tiagão, que eu acho agrega que mais? aqui é um pouco mais intuitivo até, tá? Quando eu falei de diversificação, eu falei de você selecionar esses ativos eficientes, né? Mas de maneira bem diversificada, porque você pode pegar ativos muito bons num setor só, tá? Então, é um pouquinho diferente, mas é bem intuitivo por quê? Porque ativo eficiente é um ativo que vai performar melhor no longo prazo que o outro, que tem uma melhor relação de risco-retorno, né? Então, é isso. No final das contas, é o pilar mais simples, só que eu acho que é o mais trabalhoso, né? O mais difícil de se encontrar, né? Porque a diversificação a gente tem algumas regras, é, a eficiência operacional a gente tem processos, né? O planejamento ali também a gente estuda com cautela, a gente tem uma diligência para fazer essa leitura de perfil e planejamento. Eficiência tributária também queira ou não, é um estudo mais matemático, né? Mais lógico, que você consegue. Agora,
selecionar ativos eficientes aí no meio de tantos ativos que a gente tem, né, Tiagão? Acho que é o maior desafio. A gente vai acabar falando deles aí, de todos os pilares, né, no decorrer. É uma série gestão eficiente que a gente está criando aqui. E com certeza eu acho que o pessoal vai esperar bastante aí o vídeo de ativo eficiente, viu, Tiagão? Não, com certeza. Mas eu acho que é excelente, Marcelo. Acho que mostra aí, né, com esses 5 pilares aí, que a importância que é a gestão, né, e a forma como a gente está direcionado para essa gestão eficiente, né, que é a gente olha realmente aí pilares, né, pontos que às vezes acaba passando despercebido, né, pelas pessoas, né, mas Uhum. isso para um gestor aí, isso é olhado aí com bastante foco, né, porque tem a sua relevância aí, né, no portfólio, né, nas carteiras dos nossos clientes, né. Sim, Tiagão, é interessante, né? Porque às vezes o pessoal acha que a gente tem carteiras pré-montadas que a gente já vai já dar aqui seu dinheiro que eu já sei o que eu vou fazer com ele, né? E na verdade, cada caso é um caso, e a gente pensa muito bem em cada um desses pilares para cada cliente, tá, Tiagão? Então, por isso que o nosso serviço é assim, realmente é customizado e acho que não poderia ser diferente. Tá? É o que os clientes esperam aí de uma gestão e é isso que a gente entrega. Maravilha, Beleza? Marcelo. Show de bola. Então é isso, pessoal. Vai ser uma série Gestão Eficiente. Fica ligado aí para os próximos vídeos. A gente vai postando e vão postando as dúvidas que vocês já têm também dentro de cada um desses pilares, que a gente vai abordando aí no decorrer da série, tá bom? Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.